A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 2 e versículo de número 3, que diz assim: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: Enchei-as de água, as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que o vinho da festa havia acabado e Maria vai até quem poderia resolver aquela situação. Talvez algumas coisas acabaram também aí na sua vida, a expectativa, talvez a fé, talvez o amor, o respeito, a confiança. E o Senhor diz para você: traz até mim, aleluia, para que eu resolva a situação por você. Traz até mim para que eu possa transformar a sua situação. O Senhor continua sendo o mesmo, que transformou as águas em vinho nas bodas de Caná da Galileia. O vinho simbolizava a alegria da festa. E o Senhor está dizendo: eu ainda transformo, aleluia, o que é tristeza em alegria. Eu ainda transformo o que é sofrimento, aleluia, em resposta de oração, em milagre. Ei, leva até quem pode resolver. Às vezes, nós pensamos em falar para um amigo, em ligar, em falar para A, para B, para C, mas não levamos a quem pode resolver. Maria nos deixa uma linda e grande lição aqui. Quando ela, aleluia, fica sabendo que o vinho da festa acaba, ela leva até quem pode resolver. E por mais que Jesus dissesse para ela: o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora, ou seja, não é o tempo ainda. A Bíblia diz que ela insiste. E ela diz para os serventes: faça tudo o que ele vos disser. Tem pessoas que quando escutam o primeiro não, ou quando a porta não se abre, ou quando ora uma vez e a resposta não chega, já não quer mais orar. Mas Maria foi perseverante. E o Senhor manda eu te dizer: guarda a sua perseverança. Declare comigo: eu vou guardar a minha perseverança e o meu milagre vai chegar. Eu vou guardar a minha perseverança e o meu milagre vai chegar. Quando Maria diz para os serventes: faça tudo o que ele vos disser, Jesus dá uma ordem para que as talhas sejam enchidas de água. E os serventes obedecem. A Bíblia diz que eles encheram totalmente. E depois que eles encheram, Jesus disse: agora tire e leve ao mestre-sala. Vocês não têm que entender a forma do milagre. Guarde isso no seu coração. Às vezes nos frustramos porque nós queremos entender a forma que Jesus vai trabalhar. Queremos entender a forma que Jesus vai fazer o milagre. Queremos entender como é que a água vai ser transformada dentro da talha. Como é que transforma a água em vinho. Nós queremos entender como é que o milagre vai acontecer. Mas eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus: milagre não se entende. Milagre não tem explicação, aleluia. Milagre a gente vive. O Senhor está dizendo: viva mais, arabai, xarabacantarastui. É tempo de viver milagre, dribiasto decanta. Viva mais e procure entender menos. As coisas de Deus é loucura para quem está na carne. Tem coisas que a gente não vai entender. Maria disse: faça tudo como ele vos disser. Ela não disse questione como é que vai ser. Ela disse somente obedeça. Seu papel é obedecer. Você não compreende como é que algumas coisas acontecem, mas milagre a gente não fica buscando entender, a gente vive. Lembra quando o Senhor mandou o profeta Elias ir para o ribeiro de Querite? Ele disse: eu dei ordem a corvos que te sustentem. Você vai observar que o profeta ele não questiona. O profeta ele não murmura. O profeta não procura entender como é que vai ser e não diz: Senhor, não poderia ser outros animais puros? A Bíblia diz que ele obedece, tinha pão e tinha carne para ele pela manhã e pelo anoitecer. Não importava o método que Deus usaria, o que importava era que o Senhor ia mandar a provisão. Não importa como é que Deus vai abrir a porta na sua vida. Não importa como é que o milagre vai acontecer. Muitas vezes nos frustramos porque queremos entender como é que vai acontecer o milagre. Queremos entender o processo e o processo a gente não entende, o processo a gente vive. Os serventes foram obedientes e fizeram tudo como Jesus ordenou. E fizeram tudo como Jesus mandou, aleluia, assim como Maria havia ordenado. Faça tudo o que ele vos disser.
Eles foram obedientes à ordem do Senhor. E eles levaram ao mestre-sala. E quando eles levaram ao mestre-sala, a Bíblia diz, tendo levado, que o mestre-sala diz, todos costumam primeiro o bom vinho. E depois que já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ele fala isso pro noivo. O melhor ficou pro final no teu casamento, aleluia. O que era para ser vergonha foi transformado em milagre. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus. O que era para ser vergonha na sua vida está sendo transformado em um lindo e grande milagre. Porque Deus ainda executa milagre. Porque Deus ainda faz o impossível acontecer, mas não fica procurando entender. Não fica buscando compreender como é que vai ser. Não porque eu tenho que entender, não porque eu tenho que ver como é que vai ser. Não porque isso aqui é impossível. O Senhor está dizendo, claro, minha filha, a impossibilidade, quem faz é Deus, o possível quem faz é você. Você enche as talhas de água e aguarda. Você vai para o ribeiro de Querite como Elias e aguarda. E Deus manda a provisão. E Deus faz a transformação. Isso é papel de Deus. Isso é papel de Jesus, aleluia. É por isso que você vê homens, grandes homens e mulheres de Deus vivendo milagre. Por quê? Porque eles não questionavam, eles obedeciam. Eles não queriam entender como é que a provisão ia chegar, eles viviam. O Senhor manda te dizer, viva mais e questione menos. Viva mais e procure entender menos. Ai, mas é porque o meu cenário está contrário. E Deus lançou uma palavra, eu quero entender como é que Deus vai fazer. Não te cabe entender, minha filha. Não te cabe entender, meu filho, te cabe viver. O melhor vinho estava sendo preparado ali através da obediência. A água foi transformada em vinho. Você serve a um Deus que transforma qualquer situação. Seja ela qual for, Ele transforma. Seja ela qual for, Ele muda. Tu decanta. Porque o Senhor está transformando a situação de pessoas aqui. Você não vai ter explicação. Alguém vai dizer assim, ó, me explique como é que foi o milagre. Você vai dizer, eu não sei te explicar. Eu só sei que eu obedeci, o milagre aconteceu. Porque os serventes não sabiam explicar como é que a água foi transformada em vinho. Ninguém sabia explicar. Eles só obedeceram e o milagre aconteceu. Vai ter coisas que você não vai entender, mas o milagre vai acontecer. Não havia explicação como é que corvos levavam pão e carne para o profeta Elias no ribeiro de Querite, mas tinha pão e carne todos os dias, pela manhã e ao anoitecer. Tem coisas que você não entende, você vive. Declare comigo, eu não vou procurar entender o meu milagre, eu vou viver. Eu não vou procurar entender o meu milagre, eu vou viver. Deus é um Deus que usa reis pagãos para abençoar o seu povo. Como não lembrar de Sadraque, Mesaque e Abidnego e Daniel, que foram honrados na província da Babilônia por um rei que não queria nada com o Senhor. Pois é, por um rei que não temia, não servia a Deus. Mas eles foram honrados naquele lugar porque Deus usa até os ímpios para nos honrar, sabia disso? Deus usa até os ímpios para nos abençoar e a gente não tem que entender. José também se tornou governador, foi próspero. José também, aleluia, foi abençoado através da vida de um faraó que não servia ao Senhor. Através, aleluia, de um homem que não temia Deus. Então você vai observar que grandes homens e mulheres de Deus não ficavam buscando entender como é que Deus ia fazer. Eles só viviam o milagre. Isso aconteceu também com Radassa. Ela se tornou a rainha Esté, esposa do rei Assuero, rainha da Pérsia. Ela não quis entender como era que ia ser, mas ela entendeu que o rei pagão foi usado como instrumento para honrar ela na terra e para guardar, aleluia, o povo judeu para dar o livramento. Ela foi levantada para aquilo. E o Senhor diz para você, tem coisas que você não entende. Ninguém entende como é que uma menina órfã senta em um trono. Como é que uma menina órfã se torna rainha. Tem coisas que não vai ter explicação na nossa vida, irmãos. Tem escolhas de Deus na nossa história que não vai ter explicação, então viva. Não procure entender. Não busque ficar tentando entender algumas coisas. Ei, se você buscar entender, você enlouquece. Então pare de ficar tentando entender como é que a água foi transformada em vinho dentro de aleluia, de uma talha. Você não procura entender, você vive. A Bíblia diz, aleluia, que Jesus, ele deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. E os seus discípulos creram nele, ele manifestou sua glória. Os seus discípulos creram nele, é tempo de você crer no Senhor. É tempo de você não querer indagar como é que o milagre aconteceu, mas de você crer. É tempo de você ver manifestação, diz o Senhor, de poder. Oh, Rabai, Xaramantui, pessoas aqui vão ver manifestação de poder. Pessoas aqui vão ver manifestação da glória de Deus, mas você não tem que entender, você tem que viver. Você tem que viver o extraordinário, o sobrenatural, porque o melhor vinho está chegando para sua vida. A melhor fase da sua história está chegando. Um tempo de alegria está chegando, mas esses tempos que o Senhor prepara para nós não são tempos para serem compreendidos, são tempos para serem vividos. Então viva mais e procure entender menos. Então viva mais e procure, aleluia, observar o cenário menos.
Você não anda por vista, você anda por fé. Maria não se contentou com não é chegada a minha hora. Mas Maria disse, faça tudo o que ele vos disser. Maria foi persistente, perseverante. Como a viúva que importunou o juiz iníquo, importune. Ei, peça, clame, aleluia. O seu cenário pode ser desfavorável. O seu cenário pode ser contrário, mas a palavra que foi liberada sobre você vai acontecer. Por isso o seu papel é orar. Por isso o seu papel é pedir, o seu papel é suplicar. O seu papel é não desistir, é não entender como é que Deus vai fazer. Tem coisas que realmente você não entende. Tem milagres que realmente você não vai compreender, mas você vai viver. E se você crer, abaixaramante, decanta, labacanta, você vai ver o extraordinário acontecer. Se você crer, o Senhor vai mover céus e terra para te abençoar. Se você crer, se você for perseverante, você vai ver corvos te sustentando. Se você for perseverante, você vai ver, aleluia, sua vida sendo honrada por pessoas que você nem imagina. Porque às vezes nós temos um pensamento errado sobre Jesus. E pensamos, Jesus só vai usar para nos honrar aqueles que são crentes. Jesus só vai usar aqueles que são tementes a Ele. Não, Deus tem um controle sobre tudo e sobre todos. Não existe ninguém coração de pedra que o Senhor não possa entrar e fazer honrar um servo dele. Se Ele quiser, Ele pega alguém que nunca vai ser servo dele. Se Ele quiser, Ele pega alguém que nunca vai ser crente e bota para honrar você, que é servo dele, que é serva dele. Então não fique buscando entender. Ah, irmã, mas é porque esse milagre não veio da porta que eu esperava que ele viesse. É porque eu não estou entendendo. Pois é porque não é para você entender mesmo, é para você viver. No dia que você buscar viver mais e entender menos, você vai ser mais feliz. No dia que você procurar, aleluia, entender menos e viver mais, você vai ser mais feliz. Maria disse, faça tudo o que ele vos disser, obedeça. Eu não me contento com não, mas eu vou importunar até o milagre chegar. Porque eu não vou, aleluia, aceitar que esse casamento aqui termine na vergonha. Maria não aceitou porque era uma vergonha, irmãos, ouvindo a festa acabar. Era uma vergonha e alegria acabar. Era como se o noivo não tivesse condições de sustentar a festa. Se ele não tinha condições de sustentar a festa, imagine de sustentar a noiva. Então aquele casamento ali iria terminar na vergonha. E Maria estava presente ali, sabendo de todo o poder do filho que Deus emprestou para ela cuidar. Sabendo que Jesus era todo poderoso. Você acha que ela ia perder a oportunidade de ir diretamente naquele que pode resolver? Vai naquele que pode resolver sua situação. Vai naquele que pode te livrar da vergonha. Vai diretamente nele. Por mais que ele não te responda na primeira oração, mas importune, ore. Clame, peça, suplique, Senhor. Ei, olha por mim, Pai. Olha para minha situação. Eu quero viver algo novo. Muda minha história. Eu quero viver algo extraordinário, Senhor. Ah, Senhor, me cura, me liberta. Restaura esse marido, restaura esse casamento. Comece a importunar, comece a pedir, comece a suplicar. Vai em quem pode resolver. Pare de ficar contando para A, para B e para C. Pessoas que só sabem da sua história ainda saem falando. Ainda sai contando e às vezes nem ora por você. Diz, eu vou orar, irmã, vou estar em oração. Mentira, às vezes nem ora por você. Mas o Senhor não. Se você for até Ele, Ele resolve o seu problema. Se você for até Ele, Ele resolve sua situação e ainda te dá o melhor. Porque a Bíblia diz que o melhor ficou para o final. Talvez você entrou aqui no final das suas expectativas, da sua fé, da sua esperança. E o Senhor diz para você, o melhor ficou para o final. O melhor ficou para agora. Eu vou, aleluia, fazer você viver o extraordinário. Eu vou fazer você viver o sobrenatural. Porque quando você pensa que é o fim, é um novo começo. Quando você pensa que não tem mais jeito, o Senhor usa portas que são improváveis para te abençoar. E eu vejo Deus abrindo portas improváveis aqui na vida de servos dele. Eu vejo o Senhor abrindo portas improváveis aqui na história de pessoas que estão me ouvindo. E você vai viver o melhor de Deus. O maior milagre da sua vida, aleluia. O melhor milagre da sua história. Eu tenho certeza que o noivo ficou como quem sonha, ouvindo aquelas palavras e vendo o milagre que havia acontecido no seu casamento. Porque a Bíblia diz, aleluia, que o mestre Sala chamou o noivo. Versículo de número, aleluia, 9 diz assim: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que eu havia tirado da água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Tu guardou o bom vinho até agora, aleluia. Mas não sabia ele que não havia sido noivo. O noivo daquele casamento, mas havia sido o noivo da igreja. Rabasto de canta. Havia sido Jesus, aleluia. Havia sido aquele, aleluia, que traz o vinho novo, alegria. Ele chamou o noivo, aleluia, daquele casamento ali para parabenizá-lo pelo melhor vinho, mas não sabendo ele que foi o noivo Jesus.
que providenciou o melhor vinho. E o melhor vinho está preparado para a igreja do Senhor. Para o povo do Senhor, o melhor ficou para o final. Você entrou aqui achando que estava no final da sua fé, da sua esperança, da sua expectativa. E o Senhor diz para você, eu vou honrar a sua fé. Não pense em você que é o fim, é um novo começo e não queira entender o milagre. Não queira entender o processo, só queira viver. Só queira, aleluia, receber de Deus o extraordinário milagre. Não se explica, milagre se vive. Declare comigo, eu vou viver o meu milagre. E não vai ter explicação. Eu vou viver o meu milagre e não vai ter explicação o que vai acontecer contigo. Não vai ter explicação, mas milagre não se explica, se vive. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seus pedidos de oração nos comentários. Nós vamos estar orando, amém? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer. Obrigada, Pai. Obrigada por este milagre, Pai. Não importa a porta que o Senhor vai abrir, não importa de quem o Senhor vai mandar o milagre para a nossa vida, através de quem. Mas nós sabemos de uma coisa, o milagre vai chegar. E é para a glória do teu nome, Senhor, que possamos ser como Elias, que possamos não querer entender porque os corvos vão nos sustentar, que possamos ser obedientes como serventes, Pai amado, que possamos não querer entender, meu Deus amado, como é que a água vai ser multiplicada em vinho. O nosso papel é obedecer e viver o milagre, Senhor. Oh Deus, obrigada porque o melhor ficou para o final e eu creio, Pai amado, que o melhor está chegando para a vida do meu irmão e da minha irmã. Eu creio na tua novidade, eu creio no teu sobrenatural, eu creio, Pai amado, que uma nova história o Senhor está traçando, está escrevendo, e está hoje, aleluia, entregando na palma da mão do meu irmão e da minha irmã. Pela fé eu já posso contemplar, aleluia, a resposta que ele e ela precisa, e a vergonha não vai imperar na história deles. Pai, obrigada por esta palavra. Vai curando o teu povo, vai libertando, restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, vai desfazendo todo o mal, vai derramando sobre eles a graça, a misericórdia, a sabedoria, Pai amado, que não falte sobre a vida deles, meu Deus amado, a tua presença, que não falte, aleluia, o Senhor no coração, no pensamento, nas emoções de cada um de nós, meu Pai. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada por o melhor, Pai, que foi reservado, porque eu creio que o melhor chega na nossa história para a glória do teu nome. Assim eu te peço, te agradeço, continua conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. O melhor já chegou na sua vida, não queira entender, lembre-se, milagre não se entende, milagre se vive. Tem milagre da parte de Deus chegando o melhor. Ficou para o final. Que Deus te abençoe. Se você crê, declare amém.